Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa de paz, de amor, nessa noite fria que estamos vivendo em Curitiba e aí em São José, aqui em São José dos Pinhais também, né? Aí em São José dos Pinhais também. Mas tenho certeza que essas nossas reflexões de hoje vão aquecer os nossos corações. E essas reflexões que nós vamos iniciar, nós buscamos nos basear no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração. Eu vou entrar aqui com alguns slides para que nós possamos iniciar as nossas reflexões de hoje. Então vamos lá. Esse tema, simplicidade e pureza de coração, que trouxemos então para as nossas reflexões de hoje, já começamos aí quando esse título desse capítulo 8, que fala bem-aventurados os que têm puro coração, que Jesus traz lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, aí já vem a nossa primeira reflexão. Né? Já ao nos indagarmos quem seriam esses que têm puro coração, que Jesus se refere? Né? Quem seriam esses referidos nas bem-aventuranças? Né? Mas poderíamos pensar diferente. Como fazermos, então, nós para nos incluirmos dentre esses bem-aventurados? Tendo em vista que Jesus coloca que os que têm puro coração verão a Deus. E aí nós já vamos começar a pensar em como buscarmos exemplos palpáveis para nós, para nos espelharmos nesse quesito pureza, nesse quesito simplicidade. E aí nós começamos a pensar qual seria um exemplo para nós, um símbolo dessa simplicidade, dessa pureza de coração. Então, se nós olharmos sempre à nossa volta, no nosso dia a dia, nós vamos perceber que nós sempre estamos em contato com as crianças. Né? As crianças, aqui exemplificado nessa foto de um bebê alegre, sorridente, né? Que simboliza para nós a pureza de coração, a simplicidade de tudo isso. E é isso que Jesus se referia. Por isso nós trouxemos esse exemplo como símbolo de pureza e simplicidade. Inclusive porque a criança, ela fará parte dessas nossas reflexões. Nesses breves momentos que estaremos juntos, nós vamos ver mais adiante, ela fará parte de todo esse contexto para nos auxiliar nas reflexões. Né? E aí nós podemos pensar, puxa, mas além das crianças, nós teríamos outras pessoas a nos referirmos como símbolo de pureza de coração. Né? Eu gosto muito sempre de pensar na figura do nosso querido, saudoso Chico Xavier, que alguns de nós pôde conhecê-lo pessoalmente, mas aqui, tenho certeza que todos nós aqui, que estamos aqui, espíritas, conhecemos a sua obra, o seu trabalho, né? A sua figura como símbolo de uma pureza e uma simplicidade. E mesmo aqueles que não são espíritas já ouviram, de uma forma ou de outra, falar, né? Dessa figura símbolo da pureza, da simplicidade, da caridade, do amor ao próximo, que é Chico Xavier. Logicamente, teríamos nós muitos outros símbolos para nos referirmos a essas virtudes, né, que estiveram encarnados na Terra, como nós estamos hoje, né, ou estão ou estiveram. Mas, nesse momento, a nossa proposta aqui, com esse tema, seria o quê? Buscar resgatar a pureza de coração que habita em cada um de nós. Aquela simplicidade, pureza, que está guardada lá no fundo dos nossos corações. E que nós precisamos retomá-la em nossas vidas. Principalmente nesses momentos que ora atravessamos.
né? Com essa pandemia, em que tem muitos momentos de dificuldades, de tristezas, de perdas de entes queridos, de amigos, de conhecidos, né? Momentos de grande burburinho em todas as áreas, né? Onde nós vemos também muitos disparates, né? Desvios de caminho, né? Mas nós precisamos resgatar essa simplicidade, essa pureza, para que nós possamos, pelo menos, caminhar e buscar nos aproximarmos desses mestres que estiveram na Terra, estiveram espalhando amor entre as pessoas, né? E desejam sempre, através dos seus exemplos, que todos nós sigamos este mesmo caminho, para que tenhamos um mundo de regeneração num tempo mais breve possível, trabalhando o nosso entorno, o nosso contexto, no amor ao próximo, através dos exemplos e das lições do nosso mestre maior, do nosso modelo e guia Jesus. Lembrando sempre que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos desse Pai Criador que tem a consciência cósmica, que nos envolve num todo. Esse Criador que construiu todo esse universo, que construiu toda a vida, que criou a cada um de nós, sem exceção, simples e ignorantes, para que crescêssemos através dos nossos esforços, objetivando alcançar um dia a perfeição. Todos nós estamos fadados a chegar à perfeição e chegaremos. Então, todos nós estamos mergulhados, estamos envoltos nesse oceano de energia cósmica, esse oceano de energia divina, como diz André Luiz, como um peixe no oceano. Nós estamos mergulhados num oceano de bondade. E nós vemos hoje, mais do que nunca, o quão necessário se faz cultivar o amor em nossos corações, né? Buscando a simplicidade e a pureza. Cultivar esse sentimento que nos aproxima do nosso Pai Criador, ou pelo menos que nos induz no caminho para nós buscarmos aproximar-nos de Deus, nosso Pai Criador. E no Evangelho, então, ele começa com essa citação de Mateus, quando nos traz: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Nos dizendo o quê? Que se nós queremos estar próximos de Deus, nós deveremos ter puro o coração. E esse ver a Deus ali que Jesus coloca nessa citação trazida por Mateus, esse ver a Deus que Jesus se refere, não é o ver no sentido dessa nossa visão física, do nosso corpo físico, né? Mas o ver no sentido de um entendimento mais completo, mais aprofundado do Criador. Para isso, se faz necessário que nos aperfeiçoemos, para que nós possamos nos aproximar de Deus e, consequentemente, melhor compreender Deus, melhor compreender nosso Pai Criador. E esse aperfeiçoamento é o caminho para nossa evolução. Evoluir espiritualmente é desmaterializar-se, desapegar-se das paixões materiais para melhor desenvolvermos os nossos potenciais, ou seja, purificarmos, certo? Purificarmos, né? Para que um dia possamos nos tornar espíritos puros, né? Vamos pegar aqui, só para a gente fazer uma contextualização, na questão 244 do Livro dos Espíritos, né? Na 244, Kardec pergunta lá: os espíritos veem a Deus? Né? Nesse sentido, né? Veem a Deus? Os espíritos respondem: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então vejam, apenas os espíritos superiores podem compreender Deus na sua totalidade. Nós tentamos adivinhar. Portanto, nós estamos ainda muito longe dessa compreensão. A nossa visão de Deus é ainda muito superficial. Nós precisamos nos purificar, ou seja, nos aprimorar para vermos a Deus. A bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, esse aprimoramento nosso, ele vai nos trazer uma pureza maior. Mas é lá na citação de Marcos que nós temos, na sequência do Evangelho, contextualizando o nosso tema de hoje, simplicidade e pureza de coração, nos trazendo a fala de Jesus, quando então
Algumas crianças foram trazidas até o mestre, né, a fim de que ele as tocasse. E como se os discípulos as afastassem com palavras ásperas, né, porque elas estavam ali incomodando naquele momento, fazendo aquele burburinho, aquela algazarra que as crianças fazem. Então, Jesus, vendo isso, lhes disse, né? Vou pegar aqui no capítulo do Evangelho para a gente não perder nenhuma palavra dessa fala trazida por Mateus, né? Quando ele diz lá, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Né? Então está lá Marcos trazendo essa citação no Evangelho, que vai trazer para nós uma profundidade maior nas nossas reflexões. Né? Então, essa passagem, se nós vamos ver, ela está registrada por Marcos no capítulo 10, versículos 13 a 16. Então, nós vejamos que nessa fala de Marcos, ele traz a assertiva de que Jesus se zangou com as pessoas que queriam espantar as crianças dali, como que demonstrando a importância das crianças naquele momento, em meio à multidão. E as nossas reflexões, elas começam a se aprofundar a partir daqui, porque nesse momento, no momento dessa sua fala, nós vamos ver que Jesus se refere àqueles que se assemelham a uma criança, né? Aqueles que se assemelham à pureza de uma criança, né? Que a criança é simples e humilde. Então, você veja, com essa fala de Jesus, nós vamos ver que não se pode, primeiramente, separar a pureza de coração da simplicidade e da humildade. Então, veja, esse é um desafio para nós buscarmos a simplicidade e a humildade para podermos ter a pureza em nossos corações, tal qual as crianças, que não manifestaram ainda nenhuma tendência para o mal, e que as experiências de vidas passadas ainda estão adormecidas. Por isso, o espírito no corpo infantil é dócil. Então, nós, espíritas, que temos a certeza da reencarnação, né? É um dos pilares da doutrina espírita, né? A multiplicidade das existências. Então, nós veremos que a criança ela está mais próxima do mundo espiritual do que nós. Ela está mais próxima porque nós já avançamos bastante nessa vida material, não é mesmo? A criança chegou há muito menos tempo. Por isso mesmo, a criança tem essa pureza já naturalmente. Ela ainda não vivencia como nós as coisas da matéria. A criança está no início dessa sua jornada terrena. Ela está aberta ao aprendizado. E como símbolo da inocência, da humildade, da simplicidade, né, que as fazem necessitar de uns cuidados mais acirrados e cuidados mais pontuais, também pela sua fraqueza corporal, e que assim facilita que os pais possam exercer algumas modificações, ou aqueles que têm a guarda dessas crianças, né, modificações necessárias para exercer ações no bem. Então, veja, as crianças elas não dão demonstrações de orgulho e nem de egoísmo. E só assim se pode entrar no reino dos céus, que é o lugar destinado àqueles que foram bons e viveram de acordo com as leis de Deus, retirando o egoísmo e o orgulho dos seus corações. Tanto é que lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, os Espíritos dizem a Kardec, deixa eu ver se eu tenho a questão aqui, está marcadinha aqui, os Espíritos dizem, Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso? Os Espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Né? Então, vejam, orgulho e egoísmo é o maior entrave ao progresso moral da humanidade. Por isso, a necessidade nossa de buscarmos a simplicidade e a humildade para irmos saneando nossos corações das chagas do orgulho e do egoísmo. Né?
é um degrauzinho atrás do outro, né? Um caminhar, um passo a passo gradativo. Né? Mas humildade é humildade do quê? Das atitudes. A humildade não significa a pessoa vestir-se mal, né? Andar por aí sem se preocupar com a sua aparência. Não é isso humildade. A humildade é a humildade das atitudes, a humildade do comportamento, principalmente no nosso dia a dia, reconhecendo-nos verdadeiramente como filhos de Deus, vendo no outro um irmão nosso que detém, tal como nós, necessidades, desejos, dificuldades, alegrias, tristezas, né? Que tal como nós comete erros, mas também comete acertos, muitos acertos, né? Então, trabalhar essa humildade no nosso dia a dia, né, é vermos no outro alguém igual a nós, nem melhor e nem pior do que nós, apenas diferente. Diferente nas atitudes, diferente nos posicionamentos acerca da vida, diferente nos comportamentos, diferente nos gostos, diferente nos desejos. E a partir daí buscarmos ser indulgentes com esse nosso irmão, buscarmos ser indulgentes com o próximo, e fazer isso é aplicarmos a simplicidade e pureza de coração. É colocarmos em ação um dos pilares da caridade juntamente com a benevolência e o perdão, né? Que é com a caridade como entendia Jesus, tal qual foi respondida a Kardec pelos espíritos. Quando ele pergunta como se deve entender a caridade tal qual Jesus, né? Então, benevolência, indulgência e perdão. Então, dessa forma, né, nós vamos perceber que Jesus, em momento algum, disse que as crianças terão o reino dos céus, mas aqueles que tiverem atitudes semelhantes ao de uma criança. Ou seja, o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm a pureza dos sentimentos. E é por isso que Jesus toma a criança como símbolo da pureza, como ele já tinha feito outras vezes, como símbolo da humildade. Então, a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Por quê? Porque ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, né? Mesmo que o espírito que anima o corpo de uma criança possa ser bem mais desenvolvido que o de um adulto, e muitas vezes é, né? Porque não tem uma relação direta, né? A idade no corpo físico, a idade espiritual, né? Mas essa criança, às vezes, ainda não se manifesta como criança na sua integralidade, né? O seu potencial, o seu padrão espiritual, devido ao não desenvolvimento completo ainda de seus órgãos físicos, né? Ou seja, ela ainda age, ela ainda se manifesta limitada por o corpo infantil. Então, a criança, ela tem essa simplicidade, ela brinca com outras crianças, sem se importar com o que a outra tem, com o que a outra veste, né? De que raça, de que cor ela é, de que idioma ela se enturma com facilidade. Ela traz essa simplicidade, pureza de coração, de forma espontânea, né? Tão espontânea que Jesus faz esse comparativo, né? Essa espontaneidade, essa simplicidade nas atitudes, Jesus trouxe dessa forma, dizendo que aqueles que tiverem a pureza de coração verão a Deus. Ou seja, aqueles que agirem com a simplicidade, com a pureza e a humildade de uma criança, poderão ver a Deus. Logicamente, que não é de um dia para o outro. A caminhada é muito longa. Nós temos o nosso padrão espiritual traçado, sedimentado ao longo de nossas encarnações, né? Mas também nós temos condições de irmos desenvolvendo nossa capacidade de ver a Deus, nos purificando nas vias do sentimento, né? Apesar que sabemos a dificuldade em buscar-se esse foco, porque nós ainda somos muito apegados às aparências exteriores, né? Muitas vezes deixando de lado o verdadeiro sentido em certas atitudes que seriam de uma melhoria íntima, que nos levará à busca dessa pureza de coração. Mas faz parte do nosso caminhar, do nosso entendimento, né? Todas as nossas qualidades, todos os nossos defeitos, todas as nossas virtudes, vícios, todos os nossos aprendizados contemplam em nós a partir de toda a nossa trajetória de passado. E à medida que nós vamos crescendo, deixando a fase infantil, essas qualidades, esse defeito,
vão se manifestando, né? Eles vão sedimentando em tudo aquilo que nós já trazemos no nosso cérebro, no nosso corpo espiritual das outras encarnações. Mas daí eles vão começando a se manifestar, porque o nosso corpo físico já vai tendo condições de se manifestar. Então, de acordo com isso, nós podemos falar de uma hereditariedade espiritual, né? Onde nós somos descendentes de nós mesmos, né? Onde nós somos o resultado das inúmeras reencarnações vivenciadas por nós ao longo de milhares e milhares de anos, né? Então, nós hoje somos um somatório daquilo que realizamos ontem, do que aprendemos hoje, somado aos conhecimentos adquiridos ao longo de nossa existência espiritual, né? Nada se perde, nada se perde, tudo vai se somando, né? Então, hoje, nós já vemos que muito já se progrediu no aspecto moral. O ser humano já avançou, se nós retroagirmos nos nossos pensamentos, né? Nas nossas lembranças históricas, que existe desde a Idade Antiga e Idade Média, nós vamos ver que muita coisa já mudou, né? E continua mudando, né? E hoje o ser humano já começa também a mudar a sua postura em relação aos demais seres nas mais diversas etapas do processo de crescimento espiritual, né? Tratando os animais, as plantas, como seres de Deus, como seres da criação e que estão, tal como nós, em um processo evolutivo e que devem ser tratados com amor, carinho e respeito, né? Assim como todo o nosso planeta, tão judiado, tão sofrido, né? Tratarmos bem, com simplicidade, com pureza de coração. E aí, nós não podemos nos esquecer, não podemos deixar de falar, de lembrar, de uma figura grandiosa que representa a simplicidade pura de coração, que é Francisco de Assis. Esse espírito elevado que deixou para trás a sua vida material para se dedicar às coisas do espírito, exercendo a simplicidade, a pureza de coração até seu último instante nesse planeta. Então, veja, são nas coisas simples que residem as maiores alegrias. Os momentos felizes podem ser simples, como, por exemplo, observar a natureza. Por quê? Porque tudo que Deus criou é belo. Nós é que normalmente não aprendemos, não temos esse hábito, essa consciência dessa observação mais aprofundada. Não aprendemos a contemplar essa beleza no nosso dia a dia. O sol, a chuva, o calor, o frio, as plantas, os pássaros, os animais em geral, né? O mar, as nuvens, o próprio vento, que tantas modificações promove pela movimentação do ar. Não temos esse hábito. E contemplarmos tudo isso é ampliarmos a nossa capacidade perceptiva para que possamos ver essa presença divina em toda a parte. Nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus, nosso Pai, Criador de tudo, que está ao lado da criação, mas está incluso também em toda a criação, né? Está em toda parte, faz-se onipresente, com o fluido cósmico universal abrangendo todos os espaços e envolvendo a tudo e a todos, até mesmo os espaços intraatômicos, né? No meio daquelas orbitais dos elétrons tem um fluido cósmico universal, dentro das nossas células do organismo tem um fluido cósmico universal, né? Então, tudo está envolto, né? Todos os seres da criação são envolvidos por esse fluido divino. E a partir do nosso esforço pessoal, trabalhando tudo isso, né? Lembrando que o fluido cósmico universal, ele faz também se presente dentro dos nossos pensamentos são veiculados nesse fluido cósmico universal, como diz André Luiz, da mesma forma que o som, né? Ele movimenta-se, ele é veiculado pelo ar, nosso pensamento, ele é veiculado através do fluido cósmico universal. Então, a partir do nosso esforço pessoal, purificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós vamos nos habilitando a perceber cada vez com maior clareza a divindade. Porque para lá chegaremos um dia, né? Nosso objetivo é chegar à perfeição.
né? Logicamente que uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, só Deus, né? Mas nesse caminho de aclaramento, de ampliação de nossas percepções, nós vamos gradativamente conquistando maior equilíbrio, maior harmonia interior, conquistando um futuro, né? Cada vez maior de paz e de felicidade. Mas veja, esse entendimento hoje, trazido até nós pelo Evangelho Redivivo, não foi sempre assim. Né? Nós vamos ver que na época em que Jesus esteve conosco aqui na Terra, um sentido de pureza era outro. Né? Era algo que não se misturasse. Era algo que estivesse no seu original, né? Como, por exemplo, o ouro puro, não poderia ter mistura, né? O ar puro, sem a poluição. O sentido na antiguidade de pureza era esse. E existe hoje no dicionário também, se eu buscar o significado de pureza, é isso. Mas o significado nessa passagem do Evangelho é diferente. Né? Naquela época, havia muitas práticas exteriores. Né? E para aquele pessoal da época, o povo que vivia lá, principalmente os fariseus, né? Esse sentido de pureza, ele tinha essas práticas exteriores cultivadas para que se pudesse se relacionar com Deus. Né? Então, fazia parte das práticas para um relacionamento por Deus, se purificar. E esse se purificar era não entrar em contato com algo que fosse impuro. Jesus, inclusive, ele fora questionado várias vezes sobre suas atitudes perante esse significado de pureza. Né? Como nas vezes em que Jesus se aproximava, por exemplo, dos pecadores, né? Lá dos gentios, dos publicanos, quando ele convivia com essas pessoas, quando ele se aproximava das prostitutas. Por quê? Porque os fariseus, aquele povo da época, eles entendiam que para que se pudesse cultivar a pureza, não se poderia aproximar-se daqueles indivíduos, porque se contaminariam e perderiam a pureza. Né? É como se estivesse misturando-se a algo impuro. Inclusive, os seus próprios discípulos o questionaram, né? Questionaram o mestre sobre não lavar as mãos antes das refeições, porque o lavar as mãos naquela época não é o lavar as mãos que a gente tem que fazer hoje, principalmente na pandemia, mais ainda, né? De higienização, né? Para que senão não haja contaminação por bactérias, por vírus, por fungos, fazer essa limpeza para se alimentar, mas esse lavar as mãos naquela época era um ritual de lavar as mãos. Então, eles estavam questionando Jesus sobre este ritual. Né? E outros mais, como, por exemplo, sentar-se à mesa com os publicanos para comer junto a eles. Né? Mas o que Jesus queria? Ele não estava querendo mostrar que ele estaria contra aquilo, mas estava querendo apenas mostrar que a verdadeira pureza não tem nada a ver com as aparências. Né? E por isso Jesus exemplificou por diversas vezes, né? Quando foi convidado, por exemplo, a comer na casa de um fariseu. Né? E quando Jesus não lavou as mãos antes de comer, quer dizer, não seguiu aquele ritual de lavagem das mãos, e ainda mais quando ele acolheu também uma mulher de má vida, né, que era dita de má vida, deixando que ela tocasse os seus pés, deixando que ela se aproximasse, que ela lavasse os seus pés naquele ritual de lavação, né, esse fariseu ficou estarrecido com aquela situação. Né? Ficou estarrecido. E aí Jesus lhe disse, e aí agora eu estou lembrando também que Jesus falou isso, lembrando de uma fala, uma palestra do Arthur Valladares, e que ele trouxe essa passagem, né? E que Jesus disse a eles assim: vós, fariseus, estáis muito preocupados em lavar o exterior do copo e do prato. Insensatos que sois, quem fez o exterior não fez também o interior. Então, vejam, Jesus constantemente exemplificou a necessidade de se buscar a limpeza interior. A limpeza, essa limpeza que não diz respeito às aparências, às coisas exteriores, aquelas pessoas com quem nós convivemos, mas sim a maneira como nos relacionamos, né? Ao sentimento que possuímos e nos possibilita convivermos com as pessoas. Né? E quantos de nós não nos preocupamos mais com as aparências, mais com o que os outros vão dizer de nós?
da forma como vamos nos apresentar, nos trajar, nos esquecendo de que o importante é o que trazemos por dentro, né? Para que não sejamos, como disse Jesus, como sepulcros caiados, pintados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, nós precisamos refletir acerca disso. De nada adianta, né, se colocar adornos, né, buscar uma aparência refinada, se a intimidade, se o coração não está puro. Precisamos aprofundar as nossas reflexões nisso aí. Refletir ainda se por acaso nós não estamos seguindo esses rituais de pureza da época. Se nós ainda evitamos algumas convivências, se buscamos nos manter puros, entre aspas, né? Como se pretendia naquela época, como se dizia naquela época, né? Nos afastando, trabalhando essa pureza, essa pureza, entre aspas, desse convívio com as coisas materiais, mas em detrimento da busca pela verdadeira pureza, que é essa pureza interior, essa pureza que nos faz compreender o que significava tudo isso para Jesus. Então, naquela época, conservar a pureza para o povo era o quê? Afastar-se dos impuros, afastar-se dos vícios exteriores, né? E por isso, né, os fariseus oravam daquela forma, né? E faziam, orando e batiam no peito dizendo que não eram impuros como o publicano, né? Porque o publicano era dito como impuro. Só que o publicano, ao orar, né, naquela passagem no templo, ele apenas disse, né, pediu a Deus que perdoasse, porque ele tinha muitas impurezas, ele era muito impuro. Então, ele tinha muitos defeitos. Ele se autodenominava assim porque ele se conhecia, ao contrário dos fariseus, que colocavam um adorno por fora, mostravam uma aparência e, na verdade, no seu interior eram diferentes, eram sepulcros caiados, né? Então, vem daí Jesus nos mostrar a necessidade da pureza, convivendo com a impureza. Né? Nesse momento, ele convivia com as pessoas de má vida, que ele convivia com os publicanos, que ele convivia com os gentios, que ele convivia com todas as pessoas da época, sem distinção. Então, ele mostra a necessidade da pureza conviver com a impureza. Para quê? Para modificar o vício e a impureza. É como nós colocarmos água limpa dentro de um copo com água suja. Vamos pingando água limpa, né? E essa pureza da água limpa, ela vai gradativamente saneando esse interior sujo, vai limpando, vai tirando essas impurezas. Então, com isso, Jesus nos ensina que aqueles que são denominados impuros, que ainda estão envoltos pelos vícios, que ainda estão caídos, né, um dia alcançarão também a purificação. Porque todos nós, sem distinção, fomos criados, simples e ignorantes, objetivando a perfeição, ainda que relativa. Jesus, como nosso modelo e guia, nos traz essa mensagem, nos mostrando que as aparências não refletem o verdadeiro sentido da vida. Que as aparências são muito menos importantes do que o que se traz no coração, né? Mostrando-nos que a pureza está onde? Na nossa postura diante da vida, na nossa capacidade de enxergar o próximo, de entender os seus sofrimentos, as suas dificuldades, os seus desejos, né? Vendo-o como um irmão nosso, filhos todos do mesmo Pai que somos, olhando cada momento com simplicidade, olhando cada momento como uma oportunidade de praticar o bem, uma oportunidade de trabalharmos o nosso íntimo, de burilarmos os nossos sentimentos, com simplicidade e pureza de coração, e podermos buscar ver a Deus, podermos realmente buscar compreender melhor nosso Pai Criador. Aí começaremos a enxergar o mundo de uma maneira diferente, deixando de dar valor excessivo às coisas materiais. E a partir da valorização do que realmente importa, a partir da valorização maior das coisas do espírito, podemos estar mais harmonizados com tudo que está à nossa volta. E, por conseguinte, com nós mesmos, que como seres inteligentes da criação que somos,
temos condições plenas de buscar o caminho que nos leva a Deus. Nós não podemos nos esquecer que nós, e principalmente nos atuais momentos, somos os trabalhadores da última hora. Devemos tomar a charrua e seguir em frente, buscando vivenciar os ensinamentos do cristianismo redivivo, levando àqueles que nos buscam um consolo, levando um amparo àqueles que passam por tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantas tristezas, tantas dores, principalmente hoje, nesse momento de pandemia, não nos furtando ao auxílio, ainda que possa ser de uma forma virtual, né? Possa ser ao telefone, né? Mesmo, inclusive, quando nós nos sentimos traídos, mesmo quando aquele que está à nossa frente tenha praticado algo contra nós, ou quando não tem as mesmas opiniões que nós, quando trilha caminhos ou já trilhou caminhos diferentes daquele a que nós estamos a percorrer, né? Então, vendo esse irmão como realmente um irmão nosso, um espírito em processo de melhoria, tal como nós, um ser inteligente, tal como nós, criados por Deus, com o mesmo propósito que temos nós, né? De buscarmos chegar um dia à perfeição, né? Mas que tal como nós, que por muitas vezes também já o fizemos, né? Tal como nós, em outras ocasiões, em diversas ocasiões, se equivocou em um determinado momento da sua existência. E não só por isso, mas também por isso busquemos também a tolerância, a indulgência, perdoando sempre, sem questionar, sem julgar, auxiliando aquele necessitado, sem qualquer tipo de julgamento, tratando a todos como um amigo, né? Como nós fazemos com um amigo, tal qual fez Jesus com Judas, né? Que mesmo sabendo da escolha feita por esse apóstolo, quando acompanhava a guarda após tê-lo entregado, Jesus pergunta a Judas: amigo, a que viestes? Amigo, a que viestes? Aí vem o nosso maior desafio. A que nós viemos? A que nós estamos aqui? Como trabalhar tudo isso, então? Como fazermos para mostrar que nós estamos aqui, nesse processo reencarnatório, com um objetivo mais elevado? Como buscarmos, então, essa simplicidade e pureza de coração? Podemos fazer tal qual Santo Agostinho, né? Buscar esse autoconhecimento, tal qual nos disse Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Esse autoconhecimento conquistado diariamente através de nossa autoanálise, através da análise dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Fazendo isso, nós estaremos buscando a humildade. Né? Humildade em reconhecermos que necessitamos buscar esse nosso aprimoramento moral, porque temos muitas imperfeições. Isso é agir com simplicidade, né? E podemos buscar sentir isso contemplando a natureza, os animais, né? Admirar o nascer do sol, o pôr do sol, os pássaros cantando, batendo suas asas, observar o mar com suas ondas deslizando sobre a areia. Isso nos traz uma sensação de paz, uma percepção profunda da grandiosidade do Criador. E é profundamente gratificante para o nosso íntimo, nos trazendo para momentos de contemplação da grandiosidade de Deus. E vejam, fazer isso não custa nada. Esses momentos de felicidade, alicerçados na paz e na harmonia da natureza, não nos custam nada, não tem valor monetário. E nos permite momentos de reflexão sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a nossa pequenez diante desse universo, mas também da nossa possibilidade, como filhos do Criador, de auxiliarmos, não só nos melhorando, mas auxiliarmos na melhoria do todo o planeta, que são os objetivos da encarnação, né? O nosso progresso espiritual e
também contribuirmos na obra da criação. Então, buscarmos refletir sobre tudo isso, sobre as nossas atitudes diante da vida, sobre as coisas que fazemos no nosso dia a dia de uma forma simples, né? Então, trazendo essa simplicidade para a nossa vida, para as nossas buscas enquanto encarnados, ela está na simplicidade quando a gente consegue romper com essas correntes que nos amarram a certas coisas materiais que nós achamos que tem muito valor, né? Ocupam, às vezes, muito do nosso tempo, do nosso dia, mas muitas vezes não tem um valor que realmente deveriam ter, deveríamos dar a eles. Porque as verdadeiras coisas, aquelas de muito mais valor, não custam absolutamente nada, né? Não custam absolutamente nada. Por isso, a necessidade premente de não valorizarmos excessivamente as coisas materiais, ou gastar a maior parte do nosso tempo com isso, traçando objetivos de nossa vida e começarmos a olhar o mundo à nossa volta por uma lente mais profunda, observar a vida passar, porque a vida vai passar, ela passa, todos os dias está passando, quer a gente queira ou não. E o momento que passa, ele não volta mais. As oportunidades, elas vão chegando para nós, né? Então, com ou sem a nossa participação, a vida vai passar. Os dias vão se sucedendo, as semanas, meses e anos. E quando nós vemos, chegou o final do nosso processo de reencarnação. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que nós estamos reencarnados para nos melhorarmos, para galgarmos os caminhos da evolução espiritual. E para isso, nós precisamos nos desmaterializar. Ou seja, buscarmos cada vez mais deixar para trás os nossos vícios, trabalhar as nossas virtudes, deixar para trás as nossas paixões materiais, fazendo com que a natureza espiritual se sobrepuja à natureza. Aliás, que a natureza espiritual se sobrepuja à natureza material. É isso que nós temos que começar a buscar todos os dias, olhando para nós como seres espirituais que estamos vivendo momentos materiais. É isso. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos traz a classificação, né, nas diversas etapas dos espíritos, e coloca que os espíritos puros são aqueles em que a matéria não exerce mais influência alguma, que podem encarnar, como ocorreu com Jesus, né, mas que não têm mais essa necessidade, porque já se purificaram, não têm mais a necessidade da matéria, né? Então, vejam, meus amigos, meus irmãos, nós vamos pensar muita atenção nisso, né? Como estamos vivenciando o nosso dia a dia, como estamos trabalhando por esse nosso burilamento interior. Ou será que ainda estamos adiando esse esforço de nos melhorarmos? Será que ainda estamos vivendo os rituais de purificação da antiguidade? Será que nós estamos vivenciando muito mais as paixões materiais? Até quando será que nós vamos continuar adiando essa busca pela nossa melhoria interior, pela nossa real, verdadeira pureza de melhoria do nosso íntimo? É isso que nós temos que refletir. As reflexões nossas baseiam-se em tudo isso. Vamos pensar sobre como nós estamos agindo. Vamos pensar sobre o que nós estamos fazendo desde quando amanhece o dia, de quando acordamos pela manhã, abrimos a nossa janela e vemos aquele sol maravilhoso. Qual é a nossa atitude? Será que nós agradecemos pela vida, pela essa oportunidade de reencarnação, buscando mais um dia para nos melhorarmos, nos aprimorarmos? O que nós fazemos quando nós vemos a lua despontar no horizonte, abrindo a noite, iluminando os céus? Será que nós contemplamos a beleza da vida? Será que nós buscamos esse momento de simplicidade, de intercâmbio com a natureza, momentos de paz interior? Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que são simples e puros de coração, comparando com as crianças, né? Quando ele diz: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham.
porque elas ainda não têm despertado esses sentimentos de orgulho e de egoísmo. Elas valorizam mais as coisas simples, como já falamos anteriormente, né? Independente da matéria. Então, para ficar mais próximos de nós, nós podemos olhar no nosso dia a dia e seguirmos o exemplo diário de uma simplicidade e pureza no coração, com esses seres pequeninos, podemos olhar nos seus olhinhos e ver que essa simplicidade lhes traz paz, alegria, né? Uma observação maior das coisas da vida, né? Buscam aproveitar os momentos de interação com as coisas boas, com as coisas elevadas da vida. Por quê? Porque somente se a gente for buscar um exemplo de perfeição, nós vamos ver que somente um espírito que atingiu a perfeição poderia ser modelo de pureza, da verdadeira pureza. Então, nós temos essa dificuldade ainda. E justamente para facilitar esse nosso entendimento, Jesus usa a infância como um símbolo dessa pureza. E com isso, Jesus convocou a todos nós para nos aproximarmos dele como crianças, com espontaneidade, com alegria, com simplicidade, né? Com confiança, porque uma criança ela confia em quem a educa, em quem ela tem como exemplo, como seus pais. Né? E Jesus quer que nós o sigamos tal qual uma criança segue os exemplos de seus pais, confiando sempre e procurando se assemelhar a eles. Não é assim que acontece? E nós? Será que nós confiamos no Mestre Jesus? Será que nós estamos procurando seguir o seu exemplo? Será que nós estamos vivendo de forma simples? Né? Fica aí a reflexão. Né? Ou será que nós estamos valorizando em demasia as coisas materiais, né? Em detrimento das espirituais, deixando de lado a simplicidade, a pureza de coração? Então faz-se necessidade premente que nós nos dispamos das mazelas, que nos levam aos constantes erros, causados principalmente pelo egoísmo e pelo orgulho. Vamos buscar lá no nosso íntimo as nossas virtudes e começar a trabalhar, né? Começar a deixar de lado os nossos vícios, né? Deixar esse apego às coisas materiais em excesso, que isso contribui muito para esse orgulho e esse egoísmo. Né? Nós, seres humanos, sendo espíritos encarnados, nós temos como meta ser puro de coração. E nós temos ferramentas para isso, para esse aperfeiçoamento. Só que nós temos um véu da ilusão, porque nós estamos envoltos na matéria. Então, nós precisamos nos libertar dessas obsessões materiais que nos prendem, né? E nos reconhecer como espíritos imortais, como verdadeiro sentido da vida, a busca pela elevação espiritual. Né? Reconhecermos-nos como filhos de Deus, entendendo também que o outro que está ao nosso lado, que ele não é nem melhor e nem pior que nós, como já dissemos anteriormente, mas apenas diferente, né? Esse nosso próximo é uma extensão também de Deus, tal como nós. Entender que as dificuldades dos outros devem ser respeitadas. Por quê? Porque cada um tem as suas dificuldades, as suas necessidades, as suas tristezas, assim como nós. Né? Então, quando vamos trabalhando tudo isso através da frequência com que pensamos dessa forma, modificando, melhorando os nossos sentimentos, essas imperfeições vão gradativamente desaparecendo. Né? Tudo é uma questão de hábito. Né? O nosso sistema de crescimento, de purificação, o nosso sistema de evolução, tanto espiritual quanto material, no nosso corpo físico, ele se faz através da repetição. Né? Lá no livro trazido por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, no Evolução em Dois Mundos, ele trata muito bem desses assuntos, nos mostrando que todas as células do nosso corpo, elas foram sendo trabalhadas no plano material e no plano espiritual, através das repetições ao longo de milhões e milhões de anos, bilhões de anos, para ter cada uma das células a sua especificidade, né? A célula do coração trabalha de uma forma, ela já se multiplica depois que nós nascemos, já sabendo como ela tem que trabalhar. A do pulmão, nas trocas gasosas, células do fígado, da pele, do baço, do rim, do intestino, todas, né, dos nossos olhos, da retina, cada uma tem a sua especificidade que foi sendo
conquistada gradativamente através da repetição. E conosco, com nossos sentimentos, é a mesma coisa. É uma questão de repetição, é uma questão de hábito. Quando nós vamos nos habituando a trabalhar esses conceitos dentro de nós, habituando a trocar os vícios pelas virtudes, para começarmos a galgar esse longo caminho, que é único, objetivando sempre um dia chegar à perfeição, nós começamos a fixar dentro de nós esses novos conceitos. E aquilo que um dia era muito sacrificante fazer, começa a ser tranquilo, comum, calmo. Olhar o outro como um irmão nosso. Né? Então, nós temos que trabalhar isso para irmos cultivando essa pureza, limpando as sujidades da nossa alma. Né? Ter a vontade de mudar para melhor, mudarmos as nossas emoções, nossos sentimentos, sensações e, principalmente, as atitudes e os pensamentos. Né? As nossas atitudes e ações, ela tem sua raiz em nossos pensamentos, que tem o seu molde no sentimento. Né? Então, o nosso pensamento é uma força motriz para nossas vidas. E a direção que damos a ele nos conduz a praticar atos no mesmo sentido, trazendo-nos as respectivas consequências. Né? Então, nós temos que buscar cultivar bons sentimentos para que possamos ter bons pensamentos. Né? Pessoas de sentimentos bons têm pensamentos bons. Pessoas de sentimentos negativos têm pensamentos negativos. O sentimento é o molde para o pensamento. Esse pensamento que, como diz André Luiz, né, ele é uma energia radiante. Ele fala lá, ó, espraemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão, elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Está lá na obra Pão Nosso, da psicografia do nosso saudoso e querido Chico Xavier. Então, para nos elevar, para elevarmos os nossos pensamentos ao alto, nós temos o quê? Que buscar eliminar as imperfeições da alma. Trabalhar primeiramente os nossos sentimentos, buscar eliminando os vícios, os defeitos, tudo aquilo que é necessário para que haja uma limpeza profunda em nossos corações. E aí, com isso, nós poderemos buscar uma direção mais fiel aos preceitos do Evangelho de Jesus, fazendo a diferença no dia a dia de hoje, através dos nossos gestos, dos nossos exemplos, das nossas atitudes diante da vida, daquilo que fazemos para o nosso próximo. Né? E para encerrarmos aqui, como diz o nosso querido Chico, como diz o nosso querido Chico, na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com tudo aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Né? Então, veja, importa o que nós estamos fazendo de nós, a partir de hoje. A partir de hoje, então, vamos buscar essa modificação. Vamos deixar de nos lamentar com aquilo que nós já fizemos no passado, aquilo que nós fizemos anteriormente, e vamos avançar, vamos olhar para frente. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, deixando para amanhã essa mudança, deixando para amanhã essa troca de hábitos, né, de atitudes diante da vida. Né? Vamos deixar de nos lamentarmos com o passado, porque, como o nome diz, o passado já passou, ele não volta mais. E não vamos viver o futuro ainda, pensando que no futuro, que amanhã eu vou fazer, o futuro não chegou. O futuro depende o quê? Do nosso momento. E é esse presente que está hoje ao nosso alcance, não é o amanhã. O presente, que é o hoje, é isso que vai fazer com que o nosso amanhã seja diferente. Então, veja, não podemos deixar para amanhã. O amanhã é hoje. Nós não nos recordamos do nosso planejamento reencarnatório. Nós não sabemos quando é o nosso último dia nessa encarnação. Então, nós não podemos nos esquecer disso todos os dias de nossa vida. Não é nos lamentando,
né? Não é nos entristecendo e buscando saber se é o nosso último dia, não. É contemplarmos o sol, a chuva, os animais, as plantas, a lua, as estrelas, né? Buscando na natureza um incentivo a partir de todas as manhãs para fazermos os nossos dias daqui por diante serem dias repletos de atitudes de simplicidade e de pureza, né? Onde o perdão, a caridade e o amor ao próximo possam ser vivenciados mais ativamente e tratados por nós como uma necessidade urgente de transformação íntima e de cooperação na transformação do nosso mundo em um mundo melhor, né? Em que o mundo de regeneração, anunciado por Jesus, se faça em breve. Né? Que possamos nós, como artífices do nosso futuro, através da modificação dos nossos sentimentos, promovermos nossa transformação, promovermos o nosso crescimento íntimo, para que possamos ser coabitantes desta nova era, deste novo mundo, participando do banquete espiritual que se fará nesse planeta regenerado. Certamente será um mundo de paz e de harmonia entre todos nós. Muito obrigado a todos. Muita paz e que Jesus esteja nos corações de todos, trazendo simplicidade e pureza para o íntimo de todos nós. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite a todos. Uma ótima semana. Que assim seja.